Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Anselmo de Química e no vídeo de hoje resolveremos a questão de número 33 do modelo B da prova da SpaceX agora de 2023. Mesmo se você não tiver feito essa prova da SpaceX, vale a pena você acompanhar a resolução, porque traz muita ferramenta para você poder entender assuntos que cairão nos vestibulares que você fizer daqui para frente. Então, pega um papel, pega uma caneta e acompanhe a resolução, porque vai ser muito bacana. E o que diz a questão número 33? Ela diz o seguinte: algumas granadas incendiárias, como as do modelo AN-M14TH3, possuem sua composição alumínio metálico em pó e óxido de ferro 3. Quando acionadas, elas produzem uma reação extremamente exotérmica, ou seja, que vai liberar muita energia, que pode atingir temperaturas da ordem de 3.000 graus Celsius. Por essa característica, são utilizadas para destruir ou inutilizar equipamentos. A reação aluminotérmica que ocorre na granada é representada pela equação química abaixo, uma equação que já está balanceada. Repara que nessa equação a gente tem 2 mols de alumínio reagindo com óxido de ferro 3, produzindo óxido de alumínio e 2 mols de ferro metálico. Além disso, ele informa para a gente os calores de formação. Ele fala, o calor de formação do óxido de ferro é menos 823 kJ e o calor de formação do óxido de alumínio é menos 1.671 kJ por mol. Repara que na reação você tem também como componentes alumínio e ferro. Como são substâncias simples e ele não está dando para a gente o calor de formação, é porque você sabe que toda substância simples tem calor de formação igual a zero. Isso quer dizer que as substâncias simples estão em suas formas alotrópicas mais estáveis por terem entalpia de formação igual a zero. Agora vamos acompanhar o que ele vai dizer para a gente, alternativa por alternativa. Bom, então ele fala assim: considerando-se a reação de 352 gramas de óxido de ferro 3 com 135 gramas de alumínio, sob condições padrão, são feitas as seguintes afirmativas. Primeira afirmativa dele, ele fala, nessas condições, o reagente limitante é o alumínio metálico. Como é que a gente mata uma questão dessa? Você sabe que a reação está acontecendo entre o alumínio e o óxido de ferro 3. E ele nos deu duas informações. Ele fala para você que eu tenho uma massa de 352 gramas de óxido de ferro e 135 gramas de alumínio. Será que essas duas massas estão estequiometricamente corretas? Será que uma dessas duas pode estar em excesso? Vamos observar o seguinte, a reação balanceada, ele coloca 2 alumínios reagindo com Fe2O3. Como o enunciado traz as massas das duas substâncias, vamos converter esses 2 mols em massa. 2 mols de alumínio correspondem a 54 gramas. É claro que você tem uma tabela periódica para você poder consultar. Cada mol de alumínio pesa 27. 27 vezes 2, então 54. Fe2O3, a massa molar do Fe2O3 é de 160. Isso quer dizer que 54 gramas reagem com 160 gramas. Essas duas massas são estequiometricamente corretas e estão nessa proporção. Qualquer valor que ele der para você, se não obedecer essa proporção de 54 para 160, é capaz então de nós determinarmos quem é o reagente limitante e quem é o reagente em excesso. Como é que a gente faz para poder descobrir qual que tem excesso? Eu parto do seguinte princípio, eu tenho dois dados, 352 e 135. Você escolhe um desses dois para poder descobrir qual é a massa do outro que vai reagir com ele. Por exemplo, repara aqui, ele fala que 352 gramas correspondem à massa de óxido de ferro 3. Se eu colocar 352 gramas aqui, nessa minha regra de 3, eu consigo saber qual é a massa real de alumínio que é capaz de reagir com 352. Mas eu podia ter feito o contrário. Aonde tem X, eu podia ter colocado 135. E aqui eu colocaria o X para descobrir qual é a massa de óxido de ferro capaz de reagir com 135 gramas de alumínio. Então fica a teu critério. Quando ele te der duas massas, coloque uma dessas duas massas na regra de 3 para descobrir qual é a quantidade do outro reagente que é capaz de reagir com essa massa. Então repara ali, pela regra de 3,
Se 54 gramas de alumínio reage com 160 gramas de óxido de ferro, se eu colocar 352 gramas de óxido de ferro, que é a massa que ele me deu enunciado, eu consigo saber qual é a massa de alumínio que vai reagir com ela. Se esse X for realmente igual a 135, quer dizer que as duas massas estão na proporção correta, não tem nenhum limitante, não tem nenhum reagente em excesso. Se o X for menor do que 135, é porque o alumínio está em excesso. Se o X for maior do que 135, é porque o óxido de ferro está em excesso. Aí quanto que vai dar o X? 118,8. O que quer dizer isso? Quer dizer que 118,8 é a massa de alumínio que realmente é capaz de reagir com 352 gramas de óxido de ferro. Então, 352 gramas de óxido de ferro reagem com 118,8 gramas de alumínio. Se ele te deu 135, 135 é um valor maior do que 118. Então, o alumínio é que está em excesso. Se o alumínio é o reagente em excesso, o óxido de ferro 3 é o nosso reagente limitante. E ele fala, ó, o reagente limitante é o alumínio metálico. Não, a alternativa incorreta, porque 135 é um valor maior do que 118,8. Então, essa alternativa está incorreta. Então, eu reparei, fazendo a conta, que a massa que é capaz de reagir com essa massa de óxido de ferro é uma massa de 118 gramas de alumínio. Se ele me deu 135 gramas de alumínio, o alumínio é que é o reagente em excesso e não o reagente limitante. Vamos para o próximo item? Item número 2. No item número 2, ele fala que o número de oxidação do alumínio passa de 0 para mais 3. Vamos observar. Se a reação é essa reação que já nos foi dada, se nós colocarmos os números de oxidação, alumínio como substância simples, vale 0. Oxigênio, toda vez que o oxigênio aparece combinado, está na direita, preferencialmente é menos 2. Então, ferro é mais 2. Aqui o óxido de alumínio, o oxigênio é o mais eletronegativo, vale menos 2. Alumínio vale mais 3. E o ferro vale 0. O número de oxidação do alumínio passa de 0 para mais 3? Sim, passa de 0 para mais 3. Afirmativa número 3. O óxido formado como produto da reação possui os seus átomos ligados entre si por meio de ligações iônicas. Quando que a ligação é uma ligação iônica? Quando a ligação ocorrer entre metal e ametal, ou então o hidrogênio com metal. Então, metal e ametal, ou então metal e hidrogênio, uma vez que o hidrogênio se comporta como ametal. E ele fala, ó, o óxido formado como produto. Qual é o óxido formado como produto? É o óxido de alumínio. Como alumínio é metal e o oxigênio é ametal, essa ligação é iônica. Então, o item é correto. Então, item 2 é correto, item 3 é correto. Próximo item. No item 4, ele coloca para a gente, a quantidade de calor liberado, considerando 100% de rendimento da reação, é de aproximadamente 2.450. Repara que ele fala, ó, a quantidade de calor liberado, já está dizendo para a gente que uma reação é uma reação exotérmica. Bom, a reação, alumínio mais óxido de ferro, dando óxido de alumínio mais ferro. Nesse caso, como ele nos deu calor de formação, como é que a gente faz para calcular o ΔH? É aquela formulazinha mais tradicional que você tem. Para calcular ΔH, é entalpia do produto menos entalpia do reagente. Lembrando que alumínio e ferro, como estão em suas formas alotrópicas mais estáveis, têm entalpias iguais a 0. A entalpia do produto é o óxido de alumínio. Vale quanto? Menos 1.671. E aí, ó, menos a entalpia de formação do reagente, que é o óxido de ferro, que ele coloca para a gente menos 823. Então, a equação ficaria menos 1.671 menos 823. Então, eu pego a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Repare que o ΔH é menos 848 kJ por mol. Ele fala 2.450. Não, o item está incorreto. Alternativa incorreta. Próxima alternativa. 5. Nessa reação ocorre a oxidação do ferro. Bom, para eu descobrir se a reação acontece com a oxidação do ferro, eu vou colocar novamente aqueles mesmos NOx que nós achamos no slide anterior. Aí ele põe, ó, alumínio tem um NOx 0, o ferro mais 3, oxigênio menos 2. Ele fala, nessa reação ocorre a oxidação do ferro. Quando é que eu sei que uma espécie química oxida? Toda vez que o seu NOx, seu número de oxidação, aumenta. Repara que o NOx do ferro, aqui, ó, ele põe para a gente, o ferro está passando aqui, ó, de mais 3 para 0. Se ele está passando de mais 3 para 0, quer dizer que o ferro está sofrendo redução e não oxidação. Então, essa alternativa está incorreta. Tranquilo até aí? Show! Tá.
Resolvemos então as 5 alternativas que ele fala para a gente. Qual foi o nosso gabarito? A primeira afirmativa estava incorreta, a segunda estava correta, a terceira correta, a quarta incorreta e a quinta incorreta. Então, se nós temos apenas as alternativas 2 e 3 como alternativas corretas, a resposta certa ficou a letra B. Tranquilo? Espero que você tenha gostado da resolução. Vou te pedir para dar um like, para você se inscrever no nosso canal, que eu vou estar sempre postando resoluções de exercícios de uma maneira bem rapidinho, para você poder esclarecer algumas dúvidas e ficar mais fácil você fazer as novas provas do vestibular. Tranquilo? Te espero no próximo vídeo. Um abraço.